Questão 45 da segunda versão do exame de suficiência de 2018. A NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a condução de auditoria em conformidade com as normas de auditoria, apresenta vários termos e com seus respectivos significados. Diante do exposto, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. E aí ele deixou para a gente 4 itens, então a gente precisa saber se cada um está verdadeiro ou falso para marcar a sequência correta. Então, vamos analisar cada um deles e aí a gente já traz se ele já está verdadeiro ou falso, justificando. Então, o primeiro item, ele fala que informação contábil histórica. Informação expressa em termos financeiros em relação a uma entidade específica, derivada principalmente do sistema contábil da entidade, a respeito de eventos econômicos ocorridos em períodos passados ou de condições ou circunstâncias econômicas em determinada data no passado. Então, de acordo com a NBCTA 200, é o item verdadeiro, tá exatamente como tá lá na norma, né? E aí, o que eu te indico? Se você está fazendo um exame de suficiência e às vezes tem alguma dificuldade, você então prossiga, né? Então, faz ali um pontinho na frente da questão, e aí, se você não está lembrando a resolução nesse momento, você parte para as outras questões, resolve todas as que são mais fáceis, para então voltar e resolver, né? Dar uma lida novamente naquelas que você marcou, para ver se daquelas você já consegue resolver alguma. Porque às vezes, mesmo que você, por exemplo, já tenha lido a NBCTA 200, já tenha tido aulas de auditoria, talvez fugiria a resolução aqui nesse momento. Então, o que eu indico no exame de suficiência é que você, então, garanta pelo menos as questões que você sabe. O grande volume de quantidade de questões, a maioria, né, tá dentro de contabilidade geral. E aí eu sempre indico que vocês estudem o máximo possível de contabilidade geral, porque vai cair o maior número de questões, porque a grande maioria de vocês já tem aquela vivência da graduação e vocês conseguem resolver com mais facilidade, ou então tem pequenas dúvidas, né? Mas vocês conseguem chegar muito próximos ao resultado, mesmo que for uma questão mais complicada. E aí deixar essas de auditoria, perícia, essas outras que talvez você não domine muito bem, você deixa para resolver depois, no decorrer do exame. E aí, nesse caso, então, aqui é uma questão de auditoria. Essa primeira tá correta, tá exatamente como tá o texto apresentado na NBCTA 200, mas talvez você não se recorde, talvez você não tenha tempo de ler a NBCTA 200 ou ter aulas de auditoria. E aí, por isso, então, eu te indico que você sempre dê prioridade para aquelas questões, para aqueles assuntos que você domine, tá? Não fica perdendo muito tempo com outros assuntos, quebrando a cabeça, tentando se esforçar, porque aí você fica estressado, você perde tempo, e quando você prossegue e vê uma questão que talvez você conseguia resolver, talvez você não tenha nem tempo mais. Então, dito isso, né, vamos continuar. O próximo item fala sobre ceticismo profissional. A aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e ética, na tomada de decisões informadas a respeito dos cursos de ação apropriadas nas circunstâncias do trabalho de auditoria. Item falso, né? Na verdade, a NBCTA 200 traz que o ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a fraude ou erro, e uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Então, é uma definição que está equivocada aí no texto que a questão trouxe. Então, por isso, o segundo item está falso. Terceiro, a administração. Pessoa ou organização com a responsabilidade de supervisionar de forma geral a direção estratégica da entidade e obrigações relacionadas com a responsabilidade da entidade. Isso inclui a supervisão geral do processo do relatório financeiro. Para algumas entidades, os responsáveis pela governança podem incluir empregados da administração, por exemplo, membros executivos do conselho de governança de uma entidade do setor privado ou público ou do setor ou sócio-diretor. Falso também, segundo a NBCTA, essa não é a definição de administração. Então, para a NBCTA 200, a administração é a pessoa com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade. Para algumas entidades, como no Brasil, a administração inclui alguns ou todos os responsáveis pela governança, por exemplo, membros executivos de um conselho de governança ou sócio-diretor.
Então, item 3 está falso. E o 4, ele fala sobre distorção. E aí a definição que ele traz é: diferença entre o valor, a classificação, a apresentação, a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. As distorções podem originar-se do erro ou fraude. Quando o auditor expressa uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, as distorções também incluem os ajustes de valor, classificação, apresentação e divulgação, que no julgamento do auditor são necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes. Esse item é verdadeiro, está de acordo com o que está apresentado na NBCTA 200. Na verdade, o texto, né, tá exatamente o mesmo texto que está na NBCTA 200. Então, a sequência ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, gabarito letra B de bola. Essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou enviar e-mail para a gente. O nosso e-mail é momentodestudar@gmail.com. Ok, pessoal? Bons estudos. Até a nossa próxima questão.